Olá, seja bem-vindo ao curso de FAQ da Universidade de Brasília. Vamos falar sobre a história dos computadores. Este é o primeiro vídeo desse semestre, então não tem nenhum pré-requisito para compreender seu conteúdo, mas será interessante porque você entenderá melhor como surgiram os computadores e seus componentes, que serão estudados durante o curso. Vamos classificar os computadores em 6 gerações. 0. Mecânicos. Primeira geração, a válvula. Segunda, a transistores. Terceira, de circuitos integrados. Quarta, computadores pessoais. E quinta, computadores de baixa potência e invisíveis. Relaxa, a gente vai explicar o que isso quer dizer já já. Um computador é uma máquina que recebe dados, faz operações e tem uma saída desses dados. Como essas operações consistem basicamente em contas, faz sentido que os primeiros computadores tenham sido desenvolvidos por matemáticos. O primeiro computador foi feito por Blaise Pascal em 1642, quando ele tinha apenas 19 anos. Ele o desenvolveu para ajudar seu pai, que coletava impostos na França. Essa máquina era inteiramente mecânica e tinha engrenagens e manivela. Ela podia fazer operações de soma e subtração. Em 1672, o matemático Leibniz fez outra máquina que também podia multiplicar e dividir. Ou seja, ele foi o primeiro a construir uma calculadora de 4 operações básicas. Em 1822, outro matemático, Babbage, criou a máquina diferencial. Esse dispositivo auxiliava na navegação. O interessante a seu respeito é que a saída de dados era feita de forma semelhante à que ocorre em CDs. Depois, ele criou outro dispositivo, a máquina analítica. O interessante dessa nova máquina é que ela era programável. Ele contratou Ada Lovelace para programá-la. Infelizmente, as ideias de Babbage estavam muito além do que era possível para a tecnologia de sua época. Ainda assim, os conceitos que ele desenvolveu são encontrados nas estruturas dos computadores modernos. Curiosidade: um jovem e brilhante doutor de Harvard baseou-se no trabalho de Babbage para criar uma máquina que o ajudasse a resolver inúmeros cálculos matemáticos, uma máquina chamada Mark I, usando relés. Mais tarde, o Dr. Aiken concluiu sua sucessora, Mark II, mas naquela época, os computadores baseados a relés já estavam obsoletos. A próxima geração de computadores iria contar com a tecnologia superior. Ela seria conhecida como a geração das válvulas. Durante a Segunda Guerra, os alemães se comunicavam através de mensagens que os britânicos conseguiam interceptar, mas essas mensagens eram codificadas em uma máquina chamada Enigma. Para decifrar as mensagens, era necessário muitos cálculos. Para isso, os britânicos construíram o Colossus. Quem ajudou a projetar a máquina foi o famoso matemático Alan Turing, em 1943. O governo britânico manteve o projeto secreto. Logo, não ajudou muito no desenvolvimento de outras máquinas, mas esse é considerado o primeiro computador digital do mundo. Também por conta da guerra, ocorreu um desenvolvimento nos Estados Unidos. O governo precisava de tabelas para testar o alcance das armas. Por isso, financiou o projeto de John Macaulay, em 1943, para criar o computador eletrônico, o ENIAC, Integrador e Computador Numérico Eletrônico, em inglês. Depois disso, von Neumann, que tinha trabalhado no ENIAC, resolveu fazer uma máquina. Projetou o que é conhecido hoje como máquina de von Neumann, que será estudada com mais detalhes nos próximos vídeos. Essa máquina era capaz de ter programas armazenados e é a base de quase todos os computadores digitais. Utilizava aritmética binária e continha 5 partes: memória, unidade lógico-aritmética, unidade de controle e equipamento de entrada e saída. Mais ou menos nessa época, o MIT estava construindo o Whirlwind One. Era projetado para controle em tempo real e levou à criação da memória de núcleo magnético, o que permitiu a invenção do primeiro microcomputador comercial. O transistor foi inventado na Bell Labs em 1948 e fez com que seus inventores ganhassem o Prêmio Nobel de Física. Essa nova tecnologia revolucionou os computadores e tornou-os movidos a válvulas obsoletos. Assim começou a terceira geração. O primeiro computador transistorizado foi feito no MIT. Ele se chamava TX0. Depois, eles produziram o TX2. Um dos engenheiros que trabalhou na sua construção fundou a empresa DEC, em 1957. 4 anos depois, construiu o PDP-1. Eles venderam dezenas de unidades e assim nasceu a indústria dos microcomputadores. Uma das inovações dele era a capacidade de plotar pontos na tela. Com isso, alguns alunos do MIT o programaram para jogar Space War, o primeiro videogame do mundo. Alguns anos mais tarde, a DEC lançou o PDP-8, bem mais barato e tinha uma grande inovação, o barramento. Você verá isso com mais detalhes em vídeos futuros, mas resumidamente, o barramento é um conjunto de fios paralelos usados para conectar os componentes de um computador.